Boa noite a todos. Gostaria de agradecer por estar assistindo essa live. Gostaria de agradecer a Renata por aceitar o nosso convite, aceitar o convite do canal. Nós estamos mudando a data da nossa live, começando agora às quarta-feira com novo horário, às 19h30. Hoje a gente vai falar um pouquinho da América Latina e o comércio exterior. Renata, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, fique à vontade. A palavra está com você. Maravilha, Victor, obrigada. Adoro, bom, queria te agradecer também, né, pelo convite. É um honor estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco. Eu morei 16 anos no Peru, né? Tive esse tempo de adaptação com a cultura, de adaptação também com outros países da América Latina, né? Por algumas iniciativas que eu tive no comércio exterior também lá. Né? Fizemos várias parcerias, viajei para o Equador, Bolívia, Chile, né? Nós viemos do Peru uma vez pela Transoceânica para conhecer o Acre, Rondônia. Uhum. Muita aventura, e assim, né? foi uma experiência é uma experiência de empreendedorismo muito gostosa, muito válida também. A gente aprende a como lidar com esses países da América Latina, né? Sim. Sim, e sobretudo eu trabalhei em distintos rubros, né? Eu estava até revisando aqui umas pólices de seguro, porque eu um tempo fui também surveyor, né? A gente chama de surveyor porque a nossa instituição, eu trabalhava para a Lloyd's de Londres, que é a mãe de todos os seguros, né? Então a gente fazia as provas lá, nessa empresa que era uma representante no Peru, elas iam para Londres para correção e a gente conseguia passar o estágio 1, 2 e 3, né? Que eram os 3 estágios que os surveyors, né, tinham que passar para fazer ajustes, para fazer as estimativas de perda das pólices para reembolso, né? Indenização. Tá. Renata, assim, quando a gente começa a falar de comércio exterior, assim, eu já tive algumas pessoas aqui falando de comércio exterior, você é a terceira. As pessoas falam logo dos Estados Unidos e falam da Europa e Ásia, né? As pessoas vão logo para esses continentes, ou para esse país, Estados Unidos, ou vai para a Europa, que é um continente, ou vai para a Ásia. Ainda mais a Ásia agora que está em foco, né? Quando a gente Muito. teve a pandemia, então todo mundo se virou para a Ásia, a China dominando tudo. Assim, e quando a gente vê uma pessoa especializando, uma pessoa que conhece o comércio exterior na América Latina, é algo diferente dentro da nossa realidade. São poucas pessoas que eu conheço que têm essa especificação ou essa especialidade de estar na América Latina. O que te levou a esse caminho? Olha, digamos como diziam imigrações, né, na direção de imigração lá, foi matricídio. Eu me casei com um peruano, né? Eu tinha 21, 22 anos de idade. Nós tivemos 2 filhos, meus filhos já estão na faculdade, né? Vivemos no Peru por 16 anos. Praticamente conheço o Peru inteiro de ponta a ponta, porque ele era diretor de colégios e muitas vezes ele era transferido. Então a gente precisava mudar de cidade. Então foi uma constante na nossa vida esse tema de adaptação, porque inclusive por regiões lá, o jeito das pessoas mudam, o clima muda. Não é tão grande como o Brasil, mas o Peru é um Uhum. país longitudinal dividido em 3 franjas, né? Nós temos a costa, que seria o litoral, onde as pessoas são um pouquinho mais acessíveis, mais parecidas com o nosso clima latino, o nosso jeito de lidar. Temos as serranas, que é a faixa central, né, que a gente fala da La Sierra, por causa dos Andes, né? São pessoas mais arredias, mais tímidas, mais difíceis de trabalhar, muitas vezes. A comida é diferente, o clima deles é muito frio, a pele deles geralmente está queimada do frio, é um modo de vida muito diferente. E na terceira franja é a franja que faz fronteira com o Brasil, que eles chamam de selva, né? Que é onde as pessoas gostam mais de dança, são mais alegres, o clima é bem tropical, né? Parecido ao clima de chuvas aqui do nosso país.
Então, assim, é como se o país fosse dividido em três modos de vida diferentes. Tá. Mas aí, quando a gente fala em América Latina, assim, eu trabalhei um tempo na Fiocruz. Na Fiocruz Aham. não, prestando serviço para a Fiocruz. Quando a gente fala da América Latina, a gente tem que falar de Cuba. Você já fez alguma transação com Cuba? Eu trabalhando na Fiocruz, Olha, a gente trazia camundongo, tá? Não pode falar rato, tem que ser camundongo, senão o pesquisador matava a gente. aham. Não, com Cuba realmente não tive. Eu trabalhei em agência de carga internacional também, depois de trabalhar como inspetora, né, diretora de seguros, eu passei para uma agência de carga internacional. A gente fazia muito negócio com Brasil, né, era um dos nossos principais, Itália, Europa, China. A China não tem como, né? Todo mundo Verdade. negocia com a China e o Canton sempre está em voga, né? 2 vezes por ano, então assim não tem como. Mas mais países da América Latina. A gente evitava desde aquela época um pouco a Venezuela pelo problema que eles tinham em modificar, né, conseguir divisas, dólares dentro do país deles Aham. para fazer as transações, né? Mas mais eram outros países. Eu gostava muito de trabalhar com o Chile, sempre tive uma experiência muito boa com eles enquanto a cumprimento de datas. Eles são muito cumpridos, sabe? Em tudo que eles prometem, eles cumprem. O E eles Chile, né? trabalham dentro de um cronograma, assim, é muito bom trabalhar com eles. Hoje eu estou fazendo algumas lives pro Peru. Eu faço algumas lives pro Peru, fui convidado lá pelo pessoal do Peru, pelo Cineia, que é uma universidade lá, para fazer essas lives com ele. Eu estou gostando muito de trocar essas informações aqui também, eles são muito certinhos, os peruanos, elas trazem essa informação assim exata, com tudo que eles estão falando, eles estão cumprindo, e isso está me deixando muito feliz. Agora, dentro desse bojo todo, a gente vai começar, tá? Renata, começar pelas transações comerciais quando eu falo de moeda. A pergunta que Ok. eu faço para você é o seguinte: eu tenho a Venezuela, que todo mundo sabe que tem aquela dificuldade da transação. Mas e os outros Aham. países? Exemplo, hoje uma das moedas mais fortes aqui na América do Sul é a nossa, né? E como os outros países eles conseguem nessa transação toda fazer essa conversão, porque todo mundo acaba negociando no dólar, né? Ou não? Então, vou te contar um pouquinho de cada. Na realidade, a moeda que está mais forte frente ao dólar agora é a do Peru. O sol É está a do valendo Peru? mais que o real. O sol está valendo mais que o real. E assim, é uma economia que está dentro do tema político que todos da América Latina estamos sofrendo, né? Esse tema político não é só no Brasil, é um caos nos países vizinhos também. Fora isso, ele é um país estável financeiramente. No Equador, é um país dolarizado, então você Hum. usa dólar como moeda corrente, não precisa ter, né, a moeda deles mesmo. A moeda corrente deles é o dólar no Equador, então é fácil, só que eles têm o costume de importar mercadorias de Nigéria, Taiwan, lugares, Indonésia, lugares muito longe, mas eles têm mercadorias num preço muito baixo. É difícil concorrer quando você entra, porque eles conseguem trazer num preço muito baixo. E o Equador, eu não sei se você sabe, ele é um hub de entrada para a Venezuela. Para entrar direto para a Hum. Venezuela é difícil, mas existe um trato do governo do Equador com a Venezuela que você tem entrada livre. Então, muitas vezes, para fazer a entrada de mercadorias, eles colocam um ponto de entrada ali no Equador, recebe de outro país e entra na Venezuela. Né? Então, existe ali É muito mais. uma certa facilidade para fazer isso, mas eles utilizam as divisas do Equador. Porque hoje a moeda da Venezuela eu posso dizer que é uma das mais fracas, ou existe ela mais fraca aqui na América? Não, é uma das mais fracas, realmente, mas a É uma das mais. Venezuela, sim, praticamente é um país que poucas pessoas estão vendo como um país foco para negociação, pelas dificuldades que a população também, né? Ela não está com capacidade de compra agora, a população não tem uma capacidade de aquisição muito boa nesse momento. Tá. Quando você falou do Peru, e eu falei que eu estava até negociando lá com eles,
assim, me pegou de surpresa, porque eu imaginava assim, eu vi o Brasil e via o Chile como um país muito mais estável. Eu não sabia esse avanço, foi até bom, por isso que é bom a gente conversar, trazer pessoas que conheçam. Eu pensava que o Chile era um dos países mais avançados aqui na economia e me pegou de Eu, surpresa mesmo. eu costumo dizer que o chileno ele tem mais iniciativa, ele é mais organizado. Pense, por exemplo, o peruano tinha birra, né, digamos assim, com o chileno, porque o chileno ele tinha a iniciativa de ir e registrar, por exemplo, a lúcuma, que é uma fruta peruana, o pisco, que é uma bebida peruana. Só que quem tem a patente é o Chile, que o peruano dorme, né? Aí o Demorava Chile, muito e depois ficava com raiva, né? aí o chileno Então, vai lá é assim, muito mais rápido, muito mais ágil. exatamente. Ele consegue ter a mercadoria, né? Ter o mesmo ali, fazer e colocar, né? Proteger antes do Peru. E o Peru nisso dormia. Muitas vezes eles ficavam meio com birra, né? Existia, assim, certa rivalidade ou certa birrinha por causa desse tema. Mas não é no país inteiro. Inclusive, eu morei um tempo em Tacna, que é fronteira com o Chile. A gente passava a fronteira e as pessoas eram muito acolhedoras em Antofagasta, né? A gente tinha muito acolhimento ali, as pessoas são muito gentis. Existe um cerro ali da guerra que eles tiveram, do outro lado também eles colocam os canhões no museu, né? Então, ambos lados celebram essas guerras que eles tiveram no passado, mas eles levam uma convivência muito amistosa. O pessoal do Chile vai almoçar em Tacna, que a comida lá é muito boa, realmente a comida de Tacna é muito mais Uhum, gostosa que a de lá. Então é tem verdade. muito, é muito amistosa, é muito amistosa ali essa fronteira. Agora, o chileno ele é mais rápido, ele é mais ágil, ele tem um estilo mais europeu na hora de tratar, né? Talvez pela influência da Alemanha, da França, né? Países com que eles mais tiveram negócios, né? No começo, com que eles fizeram mais alianças. Inclusive, no início, eles não quiseram participar do Mercosul, né? Mas sim se associaram de certa forma. E o Peru foi crescendo, foi se estabilizando. Ambas são de extração mineira, né? O Peru tem muito cobre, ouro, prata, né? Que é a atividade principal. Eles fazem lixiviação na parte baixa, né? Perto dos portos, e fazem a extração nas minas nos Andes, né? Que são em andenes. Elas são tipo uma escadinha que vai descendo ao redor na extração mineira, né? Uhum. Então, é uma das principais fontes. E aí fica o cânon mineiro, né? Esse cânon mineiro que eles falam é usado para infraestrutura, educação, é um imposto mais ou menos como um imposto de renda para nós, mas além do imposto de renda, somente Ah, para as mineiras. assim, uma pergunta a título de curiosidade. Teve uma época que o Brasil não conseguia vender rapadura. Eu não sei se você sabe dessa história, que não conseguia exportar rapadura porque ela tinha um problema com a Alemanha, que a Alemanha, muito mais rápida do que o Brasil, patenteou a rapadura. Aí o Brasil foi para a OMC, teve uma briga lá dentro e o Brasil conseguiu provar que a rapadura era um elemento tipicamente brasileiro e que alemão não come rapadura. É, o Peru nunca partiu, você sabe alguma coisa se o Peru nunca partiu para esse caminho? De litígio por alguma exportação, você É, fala? patentear, você tem que pagar royalty. O Brasil, se quisesse exportar rapadura, tinha que pagar royalty à Alemanha porque ela tinha patente. É, Ah, não, é essa birrinha que eu tô te contando. Bom, a é, rapadura no Peru é chamada de chancaca e ela é vendida em bolinha. Em vez da uhum, rapadura ser retangular, ela é em bolinha, né? Chama chancaca. Mas, assim, o que mais teve no Peru foi isso mesmo com o Chile, né? Porque o pisco é um destilado de uva que é oriundo do Peru, inegável, é uma coisa nacional. E o Chile foi lá e patenteou. Nossa, isso gerou uma dor de cotovelo, nossa, tremenda, né? É uma das coisas que gera mais fricção nas culturas. Tem o algodão pima também, né? A lúcuma, como eu te disse, né? Então, assim, de maiores fricções nesse sentido de proteção de mercado, sempre vai ser Peru e Chile. Se bem é certo que a Bolívia também costuma dar algum problema porque a Bolívia não tem saída ao mar,
né? Uhum. Então, o mais próximo é saída ao mar peruano ali. Você sabe que o Peru é Oceano Pacífico, né? Então tem aquela Ásia-Pacífico, aquele corredor Ásia-Pacífico fica mais próximo, né? Então, realmente, estrategicamente, na logística, até para o Brasil sair para o Oceano Pacífico, né? Chegar à China mais fácil, é um ponto estratégico, né? Aí. Tá. Agora, quando a gente fala dessas negociações todas, você contando essa história toda, dentro da sua expertise, quais são os países que você via que tinha mais facilidade para você realizar as negociações? Olha, como eu te disse, eu gosto muito de lidar com o Equador porque são francos no momento da negociação, tá? Perdão, o Equador não, o Chile, no momento da negociação. Uhum. O Peru é um bom país para negociar, Brasil, se bem é um pouco mais demorado pela burocracia e porque a gente aqui tem muito feriado, deixa as coisas para depois, né? Vai levando, passa de um para o outro. Então, assim, o difícil no Brasil é não colocar as coisas numa certa prioridade, né? Para lidar de fora com o Brasil nas negociações. Fora isso, o Equador, a única coisa que eu achei ruim no Equador, bom, se bem que o país tem Quito e Guayaquil, parece que é dividido em dois, porque tem maneiras de atuar e culturas muito diferentes, né? Um lugar é muito frio e baixo, e o outro já é mais gente alegre, né? De mar e tudo. Então, até para fechar negócio é diferente. Mas eu gosto mais de Peru e Chile. Bolívia, eu não gosto muito de fazer negócios com a Bolívia, se bem tem a Feira de Santa Cruz todo mês de setembro, que é multissetorial e todo mundo gosta de participar. Equador, eu acho que em preço fica bem difícil competir. A Argentina agora a gente sabe que está passando por um momento difícil, mas o Paraguai está bem interessante também, dependendo do produto. Mas o que? Exportar pelo Paraguai ou negociar com o Paraguai? Ou importar Negociar pelo. Negociar com o Paraguai. com o Paraguai. Dependendo do produto, ele deu uma subida no ranking, digamos assim, né? Deu uma estabilizada, a moeda ficou mais forte, a capacidade, né, de compra do pessoal, né, ficou melhor. Então, deu uma melhorada no Paraguai. Dentro disso eu vi até uma reportagem, Pequenas Empresas, Grande Negócio, mostrando algumas empresas brasileiras que iam buscar na China, estavam começando a buscar e se instalar no Paraguai. Que tinha a produção que levava para a China, estava trazendo para o Paraguai pela agilidade, pela melhor facilidade de negociação. É essa visão que eu posso ter de que o Paraguai está partindo por esse caminho, de até Com você certeza. trazer algumas empresas que estão hoje instaladas na China e você trazer para dentro do país? Olha, isso eu não acho que seja estratégico. Na minha opinião, eu até sinto um pouco, sabe esse negócio de proteção nacional? Aham, sim. Porque em alguns momentos eu sinto que vamos acabar, como brasileiros, sendo colônia da China, né? Porque eles vão ganhando Uhum. cada vez mais espaço, comprando terrenos para criação de gado, comprando empresas, privatizando. Você sabe que agora, em abril, né, dia 9 de abril, vão ter concessões de vários portos e aeroportos, acho que 27, uma coisa assim, portos e aeroportos no país? E sim, sim. Pois é. E Então, ferrovias, assim, né? Também. E eles estão comprando as ferrovias também, né? pois é, eu sinto que vai chegar o momento que vamos virar uma colônia da China e que a nossa produção vai para lá e por isso que a gente está com esse preço tão elevado no mercado interno, não está dando abasto para o mercado interno, né? Então, assim, eu sinceramente tenho um pouco dessa ideia de proteção de mercado ainda. Não sei se seria o mais adequado, mas que sim, o Paraguai é estratégico para esse tipo de negociações, realmente eu não posso negar, né? O Uruguai está ali quietinho, mas a economia do Uruguai também é muito estável, né? A gente vê que faz fronteira ali com o Rio Grande do Sul e assim, não é de grande volume, mas tem uma transação muito bacana. Tá, mas assim, quando você fala da China, eu vejo o mundo quase virando uma colônia da China, né? Que a China foi para a França, comprou quase todas
as viniculturas na França. Hoje o vinho, e todo ano existe é, Campeonato Mundial do melhor vinho do mundo e os últimos ganhadores foram os vinhos chineses, que eles pegaram a cultura francesa. Então, Sério, essa eu não fiquei sabendo, porque tem o vinho da Itália também, que olha. mas eles estão comprando as viniculturas francesas, porque levando a terra para análise, para fazer a plantação na própria China, porque eles querem, eu estava vendo o estudo, eles querem se tornar a maior potência de consumo de vinho, porque hoje o chinês, ele consome uma garrafa de vinho por ano, e eles querem triplicar isso. Então eles foram na França, aprenderam, compraram, porque eles querem se tornar o maior produtores de vinho do mundo. Então acho que eles estão chegando em todos os países, né? Isso não tem, eu não vejo como parar essa expansão chinesa. Ainda mais quando você tem países da América Latina com a economia que balança, a moeda estável, essas coisas todas, né? Eu acho que a nossa maior debilidade na América Latina é a falta de união e consenso. É a falta de um senso crítico para que todos tomem uma decisão na mesma direção e lutem pelo mesmo. Existe muita desunião, muita falta de senso crítico e pensamento individual mais que coletivo, né? Eu acho que essa é a nossa maior fraqueza. Assim, eu não sei se você concorda comigo. É tipo assim, o Mercosul tem, mas não tem, né? Porque quando você faz uma negociação Brasil-Argentina, puxa a corda de cá, puxa a corda de lá, me ajude, mas eu não te ajudo. Então, hoje eu vejo que o Mercosul tem, mas não tem. É essa visão que você tem, por isso que você fala dessa desunião? Não, eu falo enquanto a federação mesmo, a Estado de democracia, ou qualquer que seja, né, república, né, república federativa que a gente tem aqui. Bom, eu acho que é isso, né? Falando de termos de instabilidade política e econômica, porque estão completamente ligadas uma à outra, né? Subida, variação de bolsas, de ações, privatização de estatais, né? De grandes empresas e tal. Então, eu acho assim, está diretamente ligada a esse problema da nossa desunião, de não pensar no coletivo, não ter um consenso. Isso não acontece só no Brasil e em outros países, mas nós somos muito mais passivos que os outros. Eu me lembro de algumas vezes ter subido num ônibus no Peru e por 20 centavos a pessoa não te leva no lugar, ou se subia, por exemplo, como está subindo aqui o combustível, a carne, o óleo, o arroz, tudo sobe, todo mundo fica quieto. Lá você subia no ônibus, subia 10 centavos, a pessoa brigava, dava briga dentro do ônibus, não pagava, conseguia, sabe, baixar o preço. São coisas pequenas, mas é no pequeno que se controla o grande muitas vezes. E eles lutavam pelos direitos. A gente é um povo passivo, né? E realmente é difícil, porque existem algumas outras ameaças aqui. A gente começa a ver que no círculo social começam a ter algumas dessas rupturas, digamos assim, né? Como você diz, um puxa de lá, outro puxa de cá, um quer ser mais esperto que o outro, um quer mais vantagens que o outro. Não é aquela mentalidade do humana, né, nas negociações, que é a melhor alternativa, né, de ganha-ganha. Então, existe esse tema, assim, de puxar para o mais esperto, para quem ganha mais. E a América Latina, mais forte que o Brasil, tem na raiz, no jeito de ser, na idiosincrásia, na cultura, o fato de que tem que regatear, tem que pechinchar sempre. É parte da cultura deles. Se você não pechincha, eles sabem que você não é de lá. Entendi. Agora, hoje você já esteve do lado de lá. Hoje você está aqui no Brasil. Como é essa visão, como o lado de lá enxerga o Brasil quando se fala de negociação e como o brasileiro enxergam eles? E essa dificuldade existe mesmo essa dificuldade dessa língua, que só o Brasil fala português, o resto fala tudo castelhano ou espanhol? Existe. Eu já fiz as duas vias, né? Eu já viajei com brasileiros para agendas comerciais lá, e eu já trouxe também, já vi o reverso dessa parte. E sim, o idioma influencia muito,
Eles preferem ter um tradutor junto, um intérprete, mas esse intérprete precisa entender um pouco da diferença cultural também. Justamente isso que eu estou te dizendo, um peruano sempre vai tentar baixar o seu preço, porque é parte da cultura, não porque ele quer te ofender, não porque ele acha que seu produto não vale, não por isso. Você tem que já, sabendo disso, levar o seu produto num precinho maior e falar, olha, eu vou te dando um desconto, eu vou ajudando, eu te dou tanto para fechar, entendeu? É um jogo de cintura aí, que o brasileiro não entende. E muitas vezes a gente tem essa mania de querer ajudar os outros, né? Uhum. Então, olha, no meu país dá certo fazer assim, por que vocês não fazem assim aqui? Né? Ou porque, é simples, corrige isso daqui e faz assim. Mas a gente tem que entender que, às vezes, as condições do outro país, né, não são as mesmas condições do nosso, né? Tanto climáticas como geográficas e culturais, né? Nem tudo que funciona para a gente no nosso mercado vai funcionar lá fora. Isso é uma coisa que acontece muito quando você coloca um brasileiro frente a um peruano. Varia muito, muito, muito. Então, assim, inclusive no modo de consumo, né, nas porções, tamanhos de consumo, embalagens, o abre fácil que a gente tem aqui, ou embalagens grandes que eles têm menorzinhas, o consumo nas ruas, a cultura do fresco, assim, muda muita coisa. Você tem que ter uma certa compreensão para saber chegar naquele ponto sem ser agressivo e saber que você tem que fazer ele pensar que ele conseguiu o melhor negócio, né? Então você tem que. Então, quando eu negocio com o peruano, eu elevo o preço, vamos dizer assim, e na negociação eu chego ao patamar daquilo que eu queria vender mesmo. Seria mais ou menos isso? Isso, para você não ficar muito na perda, para você não ficar muito ao ras, como dizemos, né? Porque sim, é parte da cultura. Se você não fizer esse joguinho de desconto, de rebaixa, né, que a gente fala, não tem negócio. Eles não sabem negociar de outra forma. Então, o tempo todo esse perde e ganha, você tem que ter esse jogo de cintura que hoje, na sua visão, nós brasileiros não conseguimos culturalmente entender isso. É difícil para nós, porque a gente está acostumado, a gente chega numa loja, vê o preço de etiqueta, e a primeira coisa que a gente vê não é me dar um desconto que eu vou pagar à vista. A primeira coisa que a gente pergunta é em quantas parcelas eu posso dividir. E essa não é a mentalidade dos vizinhos. É tipo aquilo quando as pessoas, assim, vou dar um exemplo aqui do Brasil, quando as pessoas vão na Casa Bahia comprar uma televisão, ela não está preocupada se quantas parcelas ela vai pagar. Ela está preocupada se aquela parcela dá no orçamento dela. Então, se é 50 ou 100 parcelas, ela quer comprar a televisão, então ela vai pagar essas 100 parcelas. Né? É mais ou menos isso, né? Isso é uma mentalidade netamente brasileira, viu? Lá fora, eles até conseguem parcelar, mas eles vão preferir conseguir um desconto no à vista ou sempre conseguir um desconto, que é uma forma de negócio nossa que a gente não tem. A gente chega no supermercado, a gente compara um e o outro porque a gente sabe que não pode pedir desconto, então a gente vai lá, pega e paga. Eles não, em todo lugar que eles vão, até no mercadinho, eles pedem desconto. Cultural, até né? Já faz parte. Táxi. Já faz até no táxi? Até no táxi. Nossa, quando eu falava assim, eu perguntava quanto é daqui até tal lugar. Primeira coisa, ele já percebia o sotaque na letra R, mas não sabia que eu era brasileira, pensava que era gringa ou qualquer coisa, porque eu já tinha misturado. Mas era assim, eu cobro 10 soles. Eu falava, tá bom, e entrava? Tinha alguns que nem queriam me levar, porque eu não tinha pedido para baixar o preço. Que isso? É sério? É sério? Tá, mas isso eles fazem com todo mundo, assim, se ele for negociar um país sem ser da América Latina, também funciona desse jeito? Sim, porque é cultural, eles não conhecem outra forma de negócio. Isso vem da raiz. Desde criança, eles vivem em pequenos mercados. Na Bolívia também é assim. Santa Cruz é como na Cuenca, né? La Paz, perdão, é como na Cuenca, né?
Então é um clima frio, é aquela cultura das poeiras, né? Aquela saia grande que a mãe esconde as criancinhas e tá ali naquela, né? Naquela colheita. Então eles têm, no geral, a cultura andina ela é assim, né? Tá. Então vai ser bem difícil. Tá, agora você falou da negociação com os países africanos. Existe, assim, vamos dizer, existe um certo medo. Vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Existe um certo medo, porque os africanos, vou falar da exportação. Eles vêm aqui para o Rio, eles saem comprando sapato, armário, roupa, faz aquelas embalagens grandes e despacham para Angola, despacham para vários países da África. E muitas dessas cargas você encontra drogas. Uma dessas cargas que eu participei, o que a gente fazia? A gente, quando ia embarcar, a gente chamava antes a Polícia Federal, que vinha com um cachorro para saber fazer a vistoria para saber se tinha droga. Aí, quando a Polícia Federal dava ok, a gente embarcava. Chegava na companhia aérea, tinha um segundo momento que passava raio-x para achar droga também. Só que teve um caso desse que não acharam. Quando chegou em Portugal, acharam drogas. A Polícia Federal bateu lá na empresa, conseguiram pegar o cara, viu que a gente não tinha nada a ver, que a gente era só embarcador. Tínhamos todas as informações que passamos na Polícia Federal aqui, passando na companhia aérea. Então, depois disso, bateu o medo na empresa e a gente parou de fazer. E hoje, como você vê Cortou para mim aqui, o vídeo parou. essa negociação? Existe esse medo devido. Tá me escutando, Renata? Tá me escutando Agora agora? sim. Aham. Tá, então vamos O lá. vídeo travou. Existe esse medo de negociação, porque a gente sabe que existe um caminho aí de drogas, né? Como eu estava Aham. falando, eu não sei se você escutou o que eu falei, que a empresa que eu Sim, sim. trabalhava. Se eu acho que é factível trabalhar com a África, Mas não, a gente sabe que se trabalha, mas se existe esse medo desses países, ainda mais quando você sabe que é uma rota que traz muita e leva muita droga. olha, eu acho que o que vocês fizeram é o correto, né? Sempre tomar todos os cuidados e documentar passo a passo. Existe uma coisa na América Latina também que é muito certa. Palavras, as palavras o vento leva, né? Papelito Sim. manda. Então, registre tudo, tenham as certificações, as inspeções. Sempre a minha recomendação é essa: tudo documentado, tudo com seguro. Eu acho que o custo-benefício do seguro é altíssimo, né? Um benefício muito alto por um custo muito pequeno, né? Sim. Eu acredito sim que tudo deve sair CIF, deve sair com seguro, deve ter a inspeção, nem que for aleatória, etc. Mas deve ter, especialmente para esses países. Eu, estando no Peru, tive uma experiência com Gana, que também não foi grata, né? Uhum. Eles falsificações de documentos, de websites, de registros de advogados. A gente fez todas as pesquisas. Eu fui com o COMEX de lá, que é a CAMEX, né? Câmara de Comércio Exterior, e a gente fez todas as pesquisas, olhou, os documentos pareciam originais, selos, carimbos, logos, proformas, licitações, não tinha como você pegar os caras, sabe? Você só via que a negociação estava turva, mas pela documentação não tinha como provar. O site existia, o telefone existia, cada dia um respondia o telefone, né? Tinha secretária, tinha tudo, os nomes correspondiam, não tinha como você pegar os caras. Então, assim, eles, quando querem, são mestres também nessas estafas, né? Tem que ter muito cuidado com esse tema cultural deles. Mas sim, a gente tem ideia de que eles são países pobres, de que eles são aquela savana, né? A selva, Aham. o selvagem que a gente vê, mas não, eles são países, tem países muito ricos, sim, na África, de extração mineral, ricos mesmo em extrações de tudo, né? Em ouro, prata, em
produção de culturas, né, de agricultura. Tem países muito ricos, sim, na África. E não todos eles são descendentes de africanos. Tem franceses, tem outros idiomas ali, né, tem mais raças, mais religiões. Né? É que a gente não tem acesso, não tem um conhecimento profundo desse mercado. E a China já está chegando lá, né? Angola, por exemplo, fala português, para a gente seria fácil, né? E a China já está chegando lá, né? Nessa agricultura, nesses commodities. Olha, eu tenho amigos na Índia. Eu fiz amizade com o pessoal na Índia quando eu participei da Automec em São Paulo. Isso foi em 2019. Ainda não estava esse negócio do vírus, né? Foi um pouquinho antes. E eu fiz amizade com esse pessoal da Índia e um amigo me mandou semana passada um vídeo de uma entrevista, né, de uma jornalista, né, indiana, mostrando como a China abriu estradas rodoviárias com todos os países da Europa, onde a China exige deles certo cumprimento para poder ter acesso a todo, entrar e sair quando quiser. A China, por terra, por mar, por onde seja, ela está cobrindo o território, todo o território, por todo lado. Chega na África também, com certeza. Tá. Renata, eu vou mudar um pouquinho do assunto de alhos para bugalhos. Okay. Daqui a pouco a gente volta. Quando a gente fala de comércio exterior, a gente fala de você falar algumas outras línguas para você conseguir se comunicar, principalmente o inglês, né? E dentro daquilo que a gente conversou e dentro daquilo que você faz hoje, aproveitando esse gancho de comércio exterior, você desenvolveu um método. Sim. Um método trilingue, né? Sim, sim. O que eu fiz? Explica para o povo como funciona isso e quais são os benefícios para quem trabalha no comércio exterior. Maravilha, obrigada, Vitor. Olha, nesse sentido, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito dos idiomas, né? E essa vivência, essa vontade de abrir os horizontes sempre foi parte de mim. Então, eu também, chegando lá, até que eu conseguia me nacionalizar, tirar o meu DNI, que era o meu RG, né, e tal, para ser registrada e tal, então eu tinha que trabalhar de maneira informal. E o que eu fazia era dar aula de português para estrangeiros. Então, a gente meio que trocava. Nesse vai e vem, eu aprimorava meu espanhol e ensinava o português para eles, né? Eu aproveitei essa fase para estudar italiano no mesmo instituto que eu dava aula, né? Que era um instituto bem intensivo. E foi aí que eu entendi que se em 5 meses eu podia ser fluente em português, em italiano, em uma outra língua parecida à nossa, né? Eu podia também hackear aí esse sistema do inglês, que eu estudei por 3 anos, eu estudei no britânico lá, porque eu trabalhava com empresas britânicas, como era Lloyds de Londres. Caiu o seu vídeo, a gente tá ao vivo ainda? Tá, sim, eu que tirei, é para você poder falar, ficar na tela, fica tranquila, depois eu volto. É para você explicar o teu método. Eu tô aqui ainda. Então, o que eu fiz? Eu dei aulas de inglês com vários livros, né? Na Universidade de San Martín de Porres, eu trabalhei bastante tempo com Word English. Eu dei aula na Universidade Ricardo Palma. Eu dei aula na Universidade Bolívar, também no Peru, né? Chegando aqui, eu dei aula 1 ano na Wizard até dezembro do ano passado. Esse ano eles me chamaram para voltar para dar aula de italiano, mas eu decidi trabalhar no meu curso, né? Agora que consegui estruturar. Então, o que eu fiz foi colocar o português, o espanhol e o inglês dentro de um mesmo contexto, por uma metodologia de associação, né? Para a gente aprender os 3 ao mesmo tempo. E ao invés de eu estudar 5 anos inglês, mais 4 anos espanhol, e se eu quisesse melhorar o meu português, né? Para concursos, porque na realidade eu percebi que o português dos alunos que saem do ensino médio atualmente no Brasil não é o excelente para prestar, por exemplo, um concurso, um Enem, né, um vestibular, uma coisa assim.
Então, dá para aperfeiçoar os três. E até porque esse curso eu também tenho alunos estrangeiros que querem aprender português. E o mesmo método, ele é dinâmico, né? Então, o aluno aprende português, nós aprendemos o espanhol, o inglês, tudo ao mesmo tempo, né? E o que eu fiz foi colocar tudo numa estrutura só. Então, você vai do básico ao avançado em 12 meses. Se eu fosse colocar dentro da estrutura britânica, né, A1, A2, que é o básico, seriam os primeiros 4 meses do meu módulo, B1, B2 seriam os outros 4, né, o intermédio, e o intermediário, né, e o avançado seria do 8 até o 12. E no módulo 12 eu deixo também material de preparação para certificações internacionais, que são IELTS, TOEFL, FCE, né, eu tenho FCE também. Então, assim, é um curso super completo, dentro de toda uma estrutura, traz toda a parte de gramáticas, preposições, modais, gírias, tem muita coisa, tem muito vocabulário, mas mesmo assim eu acredito que dá para a gente fazer essa redução no tempo de estudos, dinamizar, né? Porque tempo é o que a gente tem de mais precioso. Às vezes a gente precisa disso para já, para aplicar no trabalho, na nossa, digamos assim, na nossa realidade global agora, virtual, mais que tudo, pela pandemia também. Então, a gente precisa negociar, precisa se comunicar em outros idiomas. Até para as pessoas que trabalham como freelancers, os portais que oferecem melhores oportunidades de trabalho para multinacionais, eles estão em inglês, em espanhol. Então, limita a gente até para conseguir trabalho nos dias de hoje, né? Então, é assim, o meu curso está pensado para aquela pessoa que precisa para ontem, que precisa já aprender tudo, ser fluente, colocar em prática, né? E domine tudo. Agora me dizem, Renato, seu curso é técnico, é para comércio exterior? Eu digo, olha, não, porque se nesse ano todo eu não tiver a estrutura, por mais que eu saiba vocabulário técnico, que sim, posso fazer isso por vocês, caso você me fale, Renata, você me ensina em inglês, eu tenho tudo, meu material de comércio, eu estudei em inglês e espanhol, então, para mim é muito mais fácil brindar isso para vocês. Mas eu acho que todo mundo precisa ter uma base para saber se comunicar de maneira eloquente, né? Para saber fazer tudo certinho, falar bem, escrever bem, entender tudo, né? Então, esse é um nível, vamos dizer, básico. Para a pessoa, para o comércio exterior, ele teria que ter algo a mais, pelos termos técnicos. Não, não é o nível básico. Como eu disse, você faz, ele é intensivo. Você faz 9 anos, porque é 5 de inglês mais 4 de espanhol, você faz 9 anos em um. Então, se você pegasse o que eu estou, vamos dizer, né, eu cobro o normal de um curso de inglês, incluído o material, né, tudo que eu coloco à disposição, que é único, no valor de um curso de inglês por um ano. Só que para você ter o real o valor mesmo, que eu entrego, que vale, teria que multiplicar pelos 9 anos que eu teria que estudar, para saber o que realmente você está economizando de dinheiro e de tempo. Né? Não, quando eu falo básico, desculpa, eu não me expressei mal. Assim, eu teria que fazer mais alguma coisa para pegar os termos técnicos ou não há necessidade? Por isso que eu perguntei do comércio Então, exterior. se você já tem a estrutura, já sabe se comunicar em inglês ou espanhol, dependendo do que você quer aprender. Se você já sabe se comunicar nesses idiomas, então sim, você teria que aprender somente o vocabulário. Tá. Por que eu estou perguntando e pedi para você falar do seu curso? Porque mesmo aqui estando na América Latina, as negociações elas podem acontecer tanto em espanhol como em inglês, não é verdade? Dependendo Olha, de. sim, pode ser, mas eles dão preferência para o espanhol, estando na América Latina, eles dão preferência porque, assim como o Brasil, nós temos poucas pessoas fluentes no inglês, eles também quase ninguém entende o português. Eu tenho um colega no Peru que trabalha há anos, né? E vários, na verdade, eu estou citando um, mas são vários colegas que trabalham no comércio exterior e não sabem nada de português. Estão loucos para entrar nesse mercado, mas não sabem nada de português. E aí acaba sendo uma trava, porque por mais que querem negociar, um olha para o outro e fala, não estou entendendo, então deixa quieto, e acaba por não fechar o negócio. Eu tenho tido assim, eu tenho uma trava
de inglês e português, eu tenho. Então, de inglês, ó, de português, ó, de inglês principalmente. E entrei, eu nem te conhecia, se eu tivesse conhecido eu faria com você, eu não te conhecia. Entrei no curso para aprender espanhol, até por essa minha nova atividade aí que eu tenho conversado muito com o pessoal do Peru. Aham. E do México. O mexicano fica me passando áudio, ele falando em português para eu responder se ele está falando certo ou errado. Aí eu fico falando em espanhol com ele e a gente vai fazendo essas trocas. Que eu acho que é muito interessante. É, mas o que você acha culturalmente? Eu vou fazer essa pergunta. Culturalmente, porque a gente então precisa melhorar. Primeiro, para a gente melhorar o nosso espanhol, já que eles têm essa dificuldade, então tem que partir da gente. O que falta para a gente é conseguir, na sua visão, melhorar a nossa fluência, principalmente no espanhol, para conseguir alcançar um melhor mercado e alcançar, de repente, mais profissionais nessa área de comércio exterior. Ainda mais quando eu falo em experiência de América Latina. Olha, tudo acontece, né? Eu tenho alguns colegas que têm essa experiência com a América Latina por trabalhar em empresas que exportam para esses lugares, né? Então, profissional de comércio exterior que trabalha numa empresa que tem contato com a América Latina, provavelmente vai se formar ou vai se especializar mais nesse modelo de negociação, né? Então, eu acredito, primeiro, saiba bem o idioma, porque sim, eles não entendem nada, nada, nada do português. Eles têm a mentalidade um pouquinho mais fechada que a nossa para outros idiomas. Tá? Então, o português para eles é o mesmo que falar alemão, apesar de que para a gente parece, né, até parecido. No caso da cultura, entender um pouco o entorno que eles vivem, né? A gente precisa entender um pouco o entorno para saber como abordar eles, né? Então, leia bastante. Lá no meu canal Trilingue do Instagram, eu estou com uma série de como negociar com outros países. Então, eu já coloquei como negociar com a Sudáfrica, com a Bélgica, com a China. O próximo agora vem, acho que é Índia, né? Então, assim, a gente está colocando vários. Eu vou colocar América Latina também. Às vezes eu falo espanhol, às vezes inglês, às vezes português, justamente para os alunos irem treinando, né? E é uma fonte, né, para vocês perceberem. Existem sites de referência, como o Global Negotiator, que tem guias de como negociar com 70 países, por exemplo. Mas procurem saber por portais nacionais. Eu diria para ir, não no de promoção comercial, mas, por exemplo, numa Câmara de Comércio, na mídia, né? No jornal Uhum. daquele local, na mídia, como é. Tá. Né? Você já negociou com os países orientais, não, dos Emirados Árabes Unidos? Não diretamente, porque eles até têm certa restrição em tratar diretamente com uma mulher, né? Eles preferem É. tratar com homens. Então, é porque eu te fiz essa pergunta, até para as pessoas saberem que para cada país, cada localidade, você tem um jeito, um trato, né? Então, os Emirados Árabes, eles têm um trato, aquilo de tratar com homem, de repente, alguns países também do Islã, que tem lá, o Islã também não gosta de tratar com mulher, e é cultura. Então, você, Renata, você tem que conhecer, não é que você precise conhecer o país todo, você precisa, dentro dessa área, conhecer para você conseguir se posicionar, né? Se for o país tal, eu consigo negociar. Se for o país tal, tem que ter alguém. É assim que funciona seu dia a dia? É assim que funciona. Tem que ter um pouco de conhecimento global, né? Para ser um profissional que se defenda, digamos, né? Para você entender onde está entrando, se você realmente vai cumprir com a sua promessa, né? Com um bom serviço, você tem que saber até onde você pode chegar com os seus talentos, com os seus conhecimentos, né? Eu sei, por exemplo, que se fosse para o Japão, eu teria que ir não sozinha, mas a gente teria que ir em grupo negociar e talvez eu pudesse até ser porta-voz, mas talvez um colega masculino pudesse fazer o trato final, né, mão a mão, né? Aquela inclinaçãozinha deles. O cartão de preço de apresentação ele não é entregue com uma mão só, mas ele é entregue com as duas mãos, né?
no Japão, são coisas culturais que demonstram que a gente se preocupou em atender certos protocolos que eles têm, né? E eles só tomam decisões em conjunto, em grupo. Coisa que aqui na América Latina, muitas vezes, o gerente decide, é uma só pessoa, né? Que toma a decisão pelo todo o processo, né? Sim. E isso às vezes traz um embaraço. Você já teve esse embaraço de uma negociação, um gerente falar, eu fecho, daqui a pouco ligar, não, ó, vamos negociar de novo, que não é bem assim. Sim, isso pode acontecer com vários países. Eles tentam sempre conseguir algo melhor, né? Uhum. Mas aí é questão de ver a seriedade da pessoa, né? Eu costumo dizer que uma pessoa que se alterou uma vez, ok, pode acontecer. Mas se essa pessoa altera várias vezes os acordos, eu prefiro não negociar com essa pessoa. Entendi, entendi. E o que você mais negocia aqui, assim, na América Latina? Olha, no momento eu estou dedicada 100% às minhas aulas. Sim, mas quando você estava no mercado, o que se mais se negocia aqui dentro do mercado da América Latina? Olha, eu participei muito de feiras de confecção, né? Eu trabalhei uma época, tive uma empresa assim, né? Viajei para o Equador em feiras desse rubro, fazendo esse processo no centro Gamarra, que é uma cidade só de confecções, digamos assim. Também trabalhei com cosméticos, alimentos, mas só alimentos industrializados. Eu não trabalho com bulk cargo, né? Ou commodities, como a gente fala, Tá. né? É. Mas outro tipo de alimento, sim, já trabalhei outras vezes. Não tenho restrição. Esse pessoal da Índia foi na parte de automóveis. Eu gosto de automóveis. Eu Ah, gosto de, por exemplo, não é muito comum, mas eu estudei toda a infraestrutura de barcos, aviões. Eu gosto da parte marítima, sabe? Essa bem uhum. oriunda dos clubes de P&I, do Sim. MIA, né? Do Maritime Act, International Act, né? Os P&I, que é o Procter Indemnity, né? Se o book é seaworthy, se é se fit, né? Para poder embarcar. Esse tema do barote, essas coisas técnicas me encantam. De repente, assim, não a maioria das mulheres gostam, mas eu adoro. Tá. Renata, estamos chegando a 1 hora de live. Assim, eu não quero tomar Uhum. muito o seu tempo. Então, as duas últimas perguntas minhas. Primeiro América Latina e o comércio exterior. Sua visão final. A primeira pergunta. Segunda pergunta. Primeiro, parabenizar, porque dia 8 foi Dia Internacional da Mulher e eu fui mal educado e no início nem te parabenizei. Então, parabéns pelo dia e parabéns a todas as mulheres pelo dia 8. Você é uma pessoa Obrigada. você é uma pessoa empreendedora. Eu já vi que você é uma pessoa inquieta. Você sempre está se movimentando. A maré Sim. está indo ali, você vai. Está indo ali, você vai. O que que você falaria para essa juventude, para essas pessoas, jovens principalmente que estão começando agora? Qual seria a sua visão que você deixaria para eles, o seu recado que você deixaria para esses jovens como uma mulher empreendedora? Que não tenho a mesma barreira que eu tive de pensar que o mercado podia ainda trazer certa estabilidade. Eu fui criada, né, naquele tema que os pais diziam: faça uma faculdade, consiga um trabalho e fique naquela empresa o máximo tempo possível, seja estável, né? Isso é uma coisa que o mercado atual não está oferecendo para os jovens que estão vindo aí. Então, pense sempre, trate de ser uma pessoa com iniciativa, com acabativa, né? Trate de empreender, sim, né? De trazer as suas ideias à tona e lutar pelas coisas que você goste, sem desistir. A juventude hoje, às vezes, não tem tanta persistência, né? Esse tema de superação de obstáculos, mas é muito necessário para o perfil do profissional hoje em dia, né? Então, eu diria para que tenham essa garra e tem o mundo inteiro para ganhar, tem mercado para todo mundo. Não pensem que vão tirar mercado ou porque tem uma coisa parecida, não vai ter lugar para você, porque não é assim. Sempre o universo é infinito, né? Tem espaço para todo mundo. Então, se você ama uma coisa e acredita naquilo, vá em frente.
Tá. E como você fecharia essa sua fala quando a gente fala de América Latina e o comércio exterior? Eu acredito que por nossa cultura, né, porque todos gostamos de futebol, boa comida, temos um clima parecido, uma logística muito próxima, mais barata, né, uma comunicação muito mais fácil, eu acredito que sim, é um ponto forte para quem está começando. Inclusive, se a sua empresa não é muito grande, eu diria que a América Latina ainda é o melhor lugar para você começar, ganhar experiência, crescer e depois ir para os peixes grandes, né? Depois entrar a lutar no mar de tubarões. Porque realmente você precisa ter muita capacidade para ganhar, para se estabelecer num mercado tão grande como a Europa e a Ásia. Então, se hoje eu quisesse internacionalizar a minha empresa, eu começaria pela América Latina. Na minha opinião, em questão de logística, cultura, tempos, custos, controle de riscos, etc., sim, eu diria que sim. Tá. Para finalizar, onde que eu encontro a Renata? Quais são suas redes sociais? Como eu encontro esse teu método de trilingue? Fique à vontade. Beleza, Vitor. Olha, eu estou maior parte do tempo no Instagram, né? O meu Instagram é @renata.comex. No link da bio tem todas as minhas redes. Tem o meu LinkedIn, o canal do YouTube, os Facebooks que eu tenho, tanto do comércio internacional como de cursos, né? Eu desenvolvi outros cursos, eu sou professora de gestão administrativa também, então provavelmente quem entrar na Hotmart para comprar o Trilingue vai ver que tem lá, do mesmo autor, outros livros de gestão administrativa, outras coisas, né? Mas esse método foi desenvolvido por mim, realmente é intensivo. Não existe, se você for numa livraria comprar um livro trilingue ou simultâneo, assim, você não vai encontrar em livraria alguma. Então, é uma coisa, digamos, de certa forma inovadora, que te ajuda a economizar muito tempo, dinheiro e sair fluente. Depois disso, você pode, para se especializar no curso técnico, já seja em medicina, em comércio exterior, o que for, somente precisaria agregar o vocabulário, que isso a gente faz em mais 2 meses, e você já tem o mesmo curso feito um curso técnico para vocês. Renata, e a todos que estão assistindo, a palavra que eu sempre deixo para as minhas lives no final é gratidão. Eu abri esse canal porque eu sou professor, assim como você e assim como outros está aí, como Paulo Caruso, como a América, que são professores amigos. E eu vi essa juventude depois dessa, antes da pandemia e durante a pandemia, ela muito perdida. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde que eu vou fazer. Hoje, para você ter uma ideia, eu recebi uma mensagem de uma aluna que ela está com crise de ansiedade. E ela não sabe como sair dessa crise, ela não tem condições de ir a um especialista. E eu estou conversando com ela desde cedo, com os pais, porque eles estão nessa, desculpe o termo, nessa vibe. Tenho muitos, eu dou aula para pessoas carentes, e muitos estão nisso e estão perdidos. Onde que eu chego? Então, eu sempre convido para o meu canal as pessoas que possam agregar valor para que esses jovens, quando vejam, eles tenham um direcionamento. Então, por isso que o assunto ele vai de A a Z. Então, vou perguntar sobre comércio exterior, vou perguntar sobre profissão, sobre onde estudar, porque o meu legado é deixar isso para esses jovens. E você hoje, assim, trouxe muito conhecimento que esses jovens vão aproveitar muito quando eu ver esse vídeo e eu boto eles para ver. E sou grato por tudo que você fez hoje aqui pra gente. Se você me permitir, eu sei que a gente chegou em 1 hora, mas eu Não, me fique à vontade. identifiquei com o seu comentário, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Acho que é por isso que eu faço tantas coisas. Eu também Eu sou. sou uma pessoa muito ansiosa. Então, o conselho que eu daria para essa sua aluna, para esses seus alunos, né, é que tenham sempre, eu tenho a minha, digamos, lozinha da motivação no meu quarto. Então, ali eu coloco quais são os meus objetivos, por que eu faço o que eu faço. E quando a minha ansiedade me faz perder o rumo, faz eu ficar afogada naquele momento que eu falo, nossa, e agora, para onde eu vou? Eu olho para minha lousa, eu falo, é por isso que eu tenho que fazer, que eu tenho que seguir nesse caminho, sabe? Sempre me lembra
de onde eu quero chegar, no que eu quero fazer. Tá, antes de fechar, tem um recadinho aí para você, se você deve estar lendo, da professora Mary. Do seu lado, de frente Não. para você, não tá vendo não? Coloca o link dela aqui, Vitor. Não tá aparecendo para você? Ah, sim, sim. Sim. Você falou um comentário. É, tem um comentário aqui da professora Mary. Do seu lado Uhum. direito tem comentários. Se você puder botar Ah, o chat. no chat, que se você puder Uhum. botar para mim, por favor, as suas redes sociais. A professora Mary, ela faz parte do canal Mudar o Mundo, ela também tem um canal. Trabalhei com a professora Mary durante muito tempo. E ela tá me pedindo se você pode botar os seus contatos no chat. Sim, Peraí, com certeza. Se peraí. vocês forem me procurar também no LinkedIn, vão ter muita informação lá Você botou. sobre tudo que eu fiz Deixa eu. profissionalmente, né? Tá, peraí, deixa eu botar aqui. Botei aí no chat. Aí, Aí, Renata, arroba renata.comex.instagram. esse é do Instagram. E o Tá, próximo é Renata de Lelo, que é com esse nome, me procurar no LinkedIn, né? tá, vamos lá, LinkedIn. Então, vou botar aqui. Só um minutinho pra gente. Vamos lá. Esse é no LinkedIn. Então, estão todos os contatos aí da professora Renata, professora Mary. Tá aí, Renata. Renata, mais uma vez, gratidão. Muito obrigado. Quando você falou de Imagina. ansiedade, eu também sou muito ansioso e eu tento fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E tento ajudar as Sim. pessoas de alguma forma. A gente sabe que a ansiedade não tem cura, vai pro resto da vida. Mas tem Sim. formas de você controlar. E eu tento me controlar, eu tenho essa agitação toda. Então é o que eu te falei, o meu canal é justamente para trazer para essas pessoas informações como essas, de que todo mundo pode ter ansiedade, que você pode ter um caminho a seguir e durante o caminho você fazer várias coisas diferentes. Então eu sou grato, muito obrigado mesmo pelas informações que você trouxe aqui, assim, coisas que vão enriquecer ainda mais o canal. Essa informação do Peru foi fantástica. Hoje você vê o Peru se desenvolvendo, enquanto todo mundo fala de Chile, fala de Brasil e pensa na Argentina com problema. Aí você vê um Peru aí mudando o rumo, essa negociação com o Sim. Equador, quando você fala que tudo dolarizado, esses pinchicheiros da América Latina. É muito bom. Então, assim, são coisas que você não vê no dia a dia. Se você não tiver essa expertise, essa experiência, você está fadado ao fracasso, né? Olha, ajuda muito, como eu digo, você se defende, né? E as pessoas notam. Eu vejo, oh, obrigada, Mary, obrigada, bem-vinda. Vamos sempre fazer parcerias. Eu quero o Vitor no meu canal também. Vitor, se você permitir, compartilha. Eu vou compartilhar essa live também, Sem tá? problema. E Fique à assim, vontade. vamos continuar nos apoiando. Eu acredito muito na cooperação entre pessoas. Eu acho que quanto mais a gente coopera, mais a gente cresce, mais a gente ajudando, a gente se ajuda. Eu acredito muito nisso, né? Então, contem comigo para o que vocês precisarem. Gratidão pelo convite também. Tá Forte bom, abraço. tá, outro. Fiquem com Deus, até a próxima. Renato, um abraço, vai com Deus. Estarei lá no seu canal firme e forte. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.